Ô Ju, como é que está sendo a repercussão no mercado desses últimos números? Bom dia para você. Bom dia, Megali, tudo bom? Bom dia, Joia. Bom Sheila, dia. Carla, bom Oiê. dia para o nosso ouvinte. É impressionante como a gente ontem conversou com o mercado financeiro ao longo aí do ano, tem tido a menor oscilação da história, comparando com outras eleições, segundo vários levantamentos. Na XP, por exemplo, eles acompanharam as oscilações em relação a outras eleições e as oscilações foram muito pequenas esse ano, até se esperava altos e baixos maiores, mas o comportamento da bolsa, do dólar, acabou sendo bem ameno. E nesses últimos dias acabou pesando mais esse cenário eleitoral, tanto que ontem mesmo no dia anterior a gente viu o mercado financeiro internacional com fechamentos negativos e aqui um fechamento positivo, justamente acompanhando as pesquisas eleitorais. Ontem eu estava olhando que, não só a Bolsa, né, ontem teve um desempenho novamente favorável, depois de um dia negativo, mas o dólar também teve a maior queda em relação ao real quando a gente compara com todas as outras principais moedas do mundo. Então, o nosso real se valorizou por conta também de uma reação às pesquisas e, inclusive, até as ações das empresas que têm ali o peso estatal. O Banco do Brasil ontem teve uma alta de mais de 4,5%, a Petrobras também teve uma alta forte, 3%, os papéis PN. E o que os analistas estavam me explicando é que existe uma preferência por uma agenda que é liberal, não necessariamente do próprio Bolsonaro, porque quando a gente pensa, por exemplo, em comprometimento fiscal, os dois estão com uma dúvida muito grande em relação à promessa de poder ter um equilíbrio das contas públicas, que é um arcabouço liberal fundamental. E no próprio governo Bolsonaro, inclusive, houve o desrespeito ali às regras fiscais por diversas vezes, né? Inclusive uma série de manobras para poder dar conta de gastos, mesmo havendo a tal da regra do teto de gasto que limita as despesas. Mas a visão é que você tem ali no lado do presidente Bolsonaro um desempenho que vai mais pela linha liberalizante e também a visão de que você tem o lado da esquerda, que você tem um maior protagonismo estatal. Então você tem aí principalmente essa vertente, né? O maior protagonismo do setor privado, no caso de agenda liberal, e uma ação estatal mais forte no caso de governos mais ligados à esquerda. Então essa é a visão básica ali do mercado financeiro, mas quando você vai olhando ali por dentro e conversando com os analistas, tanto é que as oscilações estão sendo pequenas, porque não tem ali uma diferença tão clara em relação a agendas econômicas. Primeiro porque a gente não sabe exatamente qual é a agenda que vai ser colocada em prática, né? Então tem ali um feeling, digamos assim, de que em linhas gerais o governo atual é mais liberal e o outro tem uma ação estatal mais forte. Agora, você não sente também ali um grande entusiasmo, tanto é que se tivesse ali uma diferença muito grande entre os dois considerada, a gente teria oscilações bem mais fortes ao longo do ano, né? E a gente não vê isso. Então, no fundo, o que eu sinto aqui conversando com os analistas é que tem uma série de calcanhar de Aquiles de um lado e de outro. A questão ambiental, por exemplo, que é fundamental do ponto de vista econômico, também é um calcanhar de Aquiles do atual governo, mas o mercado financeiro mesmo não está com uma convicção ali grande em relação a grandes diferenças entre agendas econômicas. Então, é um pouco essa leitura aí que eu trago para vocês em relação a uma visão que realmente o triste é que a gente já teve debates agora da Band mesmo e os dois candidatos escorregam, saem pela tangente quando a gente aprofunda ali questões econômicas fundamentais. É uma pena, né? Eu já perdi completamente a esperança que a gente tem algumas respostas de que precisamos, né? Sobre como é que o Brasil vai entrar nos eixos, né, economicamente falando, a partir de 2023. A impressão que dá é que os dois candidatos estão contando com um milagre, com um dedinho do sobrenatural, que com o que a gente está vendo aí não vai dar, não vai fechar. A girafa não passa por dentro do buraco de agulha. É camelo?
tanto faz, né? Nem o camelo nem a girafa, na verdade, né? É. Nem os dois, né? Então, nem o tanto poodle faz, passa, verdade. quanto mais...